História. Parte 1. Eu nunca imaginei que minha vida desmoronaria exatamente no momento em que eu mais precisava de apoio. Minha mãe estava morrendo, e cada dia que passava era como arrancar um pedaço da minha alma. O câncer havia avançado rápido demais, e os médicos já tinham desistido de qualquer tratamento agressivo. Era questão de semanas, talvez dias. Eu passava todas as horas possíveis ao lado dela no hospital, segurando sua mão fria e frágil, ouvindo sua respiração cada vez mais irregular. Meu filho, o pequeno Gabriel, tinha apenas 7 meses. Ele era minha única fonte de luz naqueles dias sombrios, mas cuidar dele sozinha enquanto acompanhava minha mãe se tornava cada vez mais impossível. Foi quando meu marido, Rafael, apareceu. Ele tinha estado distante nas últimas semanas, sempre com desculpas sobre trabalho, reuniões importantes, casos urgentes no escritório. Rafael era advogado, sempre ocupado, sempre com alguma emergência. Eu havia aprendido a aceitar isso ao longo dos nossos 5 anos de casamento. Mas naquele dia, quando ele entrou no quarto de hospital da minha mãe, havia algo diferente em seus olhos. Algo que eu não conseguia decifrar. Minha mãe estava semi-consciente, mas seus olhos se abriram quando ela ouviu a voz dele. Rafael se aproximou da cama, pegou a mão dela com uma delicadeza que eu não via há meses dirigida a mim, e disse com voz firme e reconfortante: "Não se preocupe, dona Helena. Eu vou cuidar dela. Pode ficar tranquila, a Marina e o Gabriel estarão sempre bem comigo. Você tem minha palavra." Lágrimas escorreram pelos olhos cansados da minha mãe. Ela tentou sorrir, apertou fracamente a mão dele e olhou para mim. Naquele momento, vi alívio em seu rosto. Alívio por saber que sua filha não ficaria sozinha, que seu neto teria um pai presente. Ela murmurou algo inaudível, mas eu sabia o que era. Obrigada. Senti um nó na garganta. Apesar de tudo, apesar da distância que havia crescido entre mim e Rafael, ali estava ele, fazendo uma promessa solene à minha mãe moribunda. Parte de mim quis acreditar. Quis acreditar que aquilo significava um recomeço, que ele finalmente perceberia o quanto eu e Gabriel precisávamos dele. Minha mãe faleceu 2 dias depois. Foi de madrugada, tranquila, como se finalmente tivesse permitido a si mesma descansar depois de ouvir as palavras de Rafael. Eu estava ao seu lado, assim como minha madrinha Cláudia, que havia sido enfermeira por mais de 30 anos e agora era enfermeira-chefe no Hospital São Lucas. Cláudia era mais do que madrinha. Ela havia sido a melhor amiga da minha mãe desde a juventude, e sempre foi como uma segunda mãe para mim. Quando minha mãe deu seu último suspiro, Cláudia me abraçou forte enquanto eu desabava em lágrimas. "Marina, minha filha, eu estou aqui. Você não está sozinha." Ela sussurrou no meu ouvido, acariciando meus cabelos como fazia quando eu era criança. Rafael estava do outro lado da sala, ao telefone, lidando com assuntos urgentes relacionados ao funeral. Mesmo naquele momento, ele não conseguia estar presente de verdade. Os 2 dias seguintes foram um borrão de providências, velório, abraços de condolências e rostos tristes. Gabriel ficou com a minha sogra durante o funeral, e eu senti sua falta como um buraco no peito. Mas sabia que ele estava bem cuidado, e aquilo me dava algum consolo. Rafael esteve ao meu lado durante todo o enterro, segurando minha mão, acenando para conhecidos, cumprimentando parentes distantes. Para qualquer observador externo, éramos o casal perfeito atravessando uma tragédia juntos. Mas na noite após o enterro, tudo mudou. Chegamos em casa exaustos. A casa estava silenciosa demais sem minha mãe, que havia passado os últimos meses morando conosco. Cada cômodo ecoava sua ausência. Fui direto buscar Gabriel na casa da sogra. Precisava do meu filho nos braços. Precisava sentir aquela vida pequena e pulsante contra meu peito. Quando voltei, Rafael estava no escritório, novamente ao telefone. Coloquei Gabriel para dormir no berço, cantando baixinho a mesma canção que minha mãe costumava cantar para mim. Deve ter sido 00:30 quando ouvi a porta da frente se fechar. Saí do quarto e vi Rafael com uma mala pequena na mão. Meu coração gelou. "Para onde você vai?" perguntei, minha voz saindo mais aguda do que eu pretendia. Ele nem olhou diretamente para mim. "Preciso resolver algumas coisas. Vou ficar fora uns dias." "Uns dias? Rafael, minha mãe acabou de ser enterrada. Eu preciso de você aqui." Finalmente ele me olhou, e naqueles olhos que um dia me fizeram sentir amada, vi apenas frieza. "Marina, você é adulta. Precisa aprender a lidar com as coisas. Eu tenho responsabilidades." "Responsabilidades? E eu e Gabriel, não somos sua responsabilidade?" Ele suspirou com impaciência, como se eu fosse uma criança teimosa. "Não vamos discutir isso agora. Estarei de volta em breve." E saiu,
deixando-me ali, paralisada, ouvindo o som do carro dele se afastando na noite. Passei aquela noite em claro, embalando Gabriel quando ele acordou chorando, tentando entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, tentei ligar para Rafael dezenas de vezes. Todas foram direto para a caixa postal. Mandei mensagens. Nenhuma resposta. Era como se ele tivesse desaparecido. Foi então que comecei a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes que, separados, não significavam nada, mas juntos formavam um quadro perturbador. O perfume diferente em algumas de suas camisas. Os horários cada vez mais irregulares. As viagens de trabalho que se tornaram mais frequentes nos últimos meses. As ligações que ele atendia em outro cômodo. Eu havia ignorado tudo isso, ocupada demais com minha mãe doente, cansada demais para questionar, esperançosa demais de que eu estava sendo paranoica. 3 dias se passaram. Gabriel estava inquieto, como se sentisse a tensão no ar. Eu mal estava comendo, mal estava dormindo. Foi quando minha madrinha Cláudia apareceu. Ela tinha uma chave da nossa casa, dada pela minha mãe anos atrás. Encontrou-me na sala, ainda de pijama às 2 da tarde, com Gabriel no colo, olhando para o nada. Marina, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ela se aproximou rapidamente, sentando-se ao meu lado. Cadê o Rafael? E então desabei. Contei tudo. A saída repentina, o silêncio, o abandono logo após o enterro da minha mãe. Cláudia me ouviu em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais sério. Marina, eu preciso te contar uma coisa, ela disse, hesitante. Não queria falar nada antes, não tinha certeza, mas... Tenho visto o Rafael no hospital nas últimas semanas. Sempre com uma mulher, uma das médicas pediatras, doutora Viviane Carvalho. O mundo girou ao meu redor. O quê? Eles pareciam... íntimos. Muito íntimos. Eu não queria te preocupar. Você já estava lidando com tanta coisa com a sua mãe. Mas agora, depois disso, ela segurou minha mão. Você precisa se preparar, minha filha. Antes que eu pudesse processar aquela informação, meu celular tocou. Era Rafael. Atendi com as mãos tremendo. Marina, preciso que você leve o Gabriel ao Hospital São Lucas amanhã às 10 da manhã. Ele precisa de um check-up completo. Check-up? Mas ele acabou de fazer consulta há 3 semanas. Está tudo bem com ele. Marina, não discuta comigo. O Gabriel vai fazer esse check-up. Estarei lá. Rafael, onde você está? O que está acontecendo? Precisamos conversar. Mas ele já tinha desligado. Olhei para Cláudia, meu coração disparado. Ele quer que eu leve o Gabriel para um check-up amanhã, no São Lucas. O rosto de Cláudia empalideceu. Marina... Viviane Carvalho trabalha na pediatria do São Lucas. Naquela noite não preguei o olho. Segurei Gabriel contra meu peito, sentindo o cheiro dele, ouvindo sua respiração suave. Tinha algo errado, muito errado. E todos os meus instintos maternos estavam gritando. Mas o que eu poderia fazer? Se não levasse Gabriel, Rafael poderia usar isso contra mim de alguma forma. Ele era advogado, conhecia a lei, sabia manipular situações. E eu estava fragilizada, de luto, exausta. Na manhã seguinte, vesti Gabriel com seu macacão azul favorito, aquele que minha mãe havia comprado para ele. Arrumei a bolsa com tudo que ele poderia precisar. Fraldas, mamadeiras, brinquedos, lenços. Minhas mãos tremiam. Cláudia insistiu em ir comigo, mas eu recusei. Não sabia o que encontraria lá, mas sentia que precisava enfrentar aquilo sozinha. O Hospital São Lucas era grande e moderno, com corredores brancos e bem iluminados que cheiravam a desinfetante. Segui as placas até a pediatria, localizada no 3º andar. Quando saí do elevador com Gabriel no colo, vi Rafael imediatamente. Ele estava conversando com uma mulher. Ela era bonita. Muito bonita. Cabelos castanhos lisos caindo perfeitamente sobre os ombros. Pele clara e impecável. Corpo esguio sob o jaleco branco. Doutora Viviane Carvalho, dizia o crachá. Eles estavam rindo de algo. Uma intimidade óbvia entre eles. Quando Rafael me viu, o sorriso desapareceu. A mulher se virou e seus olhos me avaliaram da cabeça aos pés em uma fração de segundo. Marina, você chegou, disse Rafael, sua voz formal, como se eu fosse uma conhecida distante. Esta é a doutora Viviane Carvalho. Ela é uma excelente pediatra e vai examinar o Gabriel. Meu estômago revirou. Segurei Gabriel mais forte, e ele sentiu minha tensão, começando a se contorcer. Rafael, eu preciso falar com você. Em particular. Depois, Marina. Agora precisamos cuidar do Gabriel. Ele fez um gesto para que eu o seguisse até um dos consultórios. Entrei no pequeno consultório, com suas paredes decoradas com desenhos infantis coloridos, uma maca de exame coberta com papel descartável e o cheiro característico de consultório médico.
Viviane fechou a porta atrás de nós e pediu que eu colocasse Gabriel na maca. Vou fazer um exame de rotina, ela disse, sua voz profissional, mas com um tom de superioridade mal disfarçado. Comecei a tirar o macacão de Gabriel, que começou a chorar. Ele não gostava de estranhos, e aquela mulher era definitivamente uma estranha. Viviane começou o exame, verificando reflexos, ouvidos, garganta. Rafael estava encostado na parede, os braços cruzados, observando. Eu me mantinha ao lado de Gabriel, acariciando sua barriguinha para acalmá-lo, sussurrando que estava tudo bem, que a mamãe estava ali. Ele parece saudável, Viviane disse finalmente, fazendo algumas anotações na prancheta. Então ela olhou para mim e havia algo em seus olhos que me fez gelar. Mas me preocupa o estado emocional dele. Bebês são muito sensíveis ao ambiente ao seu redor. Se a mãe está instável emocionalmente, isso afeta a criança. Desculpe? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Marina acabou de perder a mãe. Rafael interveio, sua voz calma. Calma demais. Ela está fragilizada. Temos nos preocupado com ela. Temos, repeti incrédula. Você sumiu por 3 dias logo depois do enterro da minha mãe. Vê? Viviane disse para Rafael, como se eu não estivesse ali. Comportamento irracional. Acusações infundadas. Meu sangue ferveu. Quem você pensa que é? Viviane deu um passo em minha direção, e seu rosto assumiu uma expressão que era parte pena, parte triunfo. Alguém que vai ser uma mãe melhor para este bebê do que você jamais será. O mundo parou. Fiquei olhando para ela, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Então olhei para Rafael, esperando, implorando que ele dissesse alguma coisa, que negasse aquilo, que defendesse nossa família. Mas ele apenas desviou o olhar. Rafael, minha voz era um sussurro trêmulo. O que está acontecendo? Ele finalmente me encarou. E naqueles olhos que um dia amei, vi um estranho. Marina, você não está bem. Desde que sua mãe ficou doente, você tem ficado cada vez mais instável. Não está cuidando direito do Gabriel. Não está cuidando de si mesma. Olhe para você. Olhei para baixo, para minhas roupas amarrotadas, meu cabelo que não via um salão há meses, minhas unhas roídas. Eu estava de luto. Eu estava esgotada de cuidar da minha mãe terminal e de um bebê praticamente sozinha. E ele estava usando isso contra mim? Você está louco, sussurrei. Eu cuido perfeitamente do Gabriel. Ele é minha vida. É justamente esse o problema, Viviane disse, sua voz suave, mas venenosa. Você está sufocando essa criança com sua instabilidade. Ele precisa de um ambiente saudável. Precisa de pais equilibrados. Pais? A palavra saiu como um tapa. Vocês dois? Ninguém respondeu, mas o silêncio foi resposta suficiente. Peguei Gabriel rapidamente da maca, ele ainda chorando, e me dirigi à porta. Nós vamos embora. Agora. Rafael bloqueou minha passagem. Marina, espere. Sai da frente, Rafael. Você está vendo? Ele disse, olhando para Viviane. Comportamento agressivo, instabilidade emocional. Exatamente como falamos. Uma enfermeira entrou no consultório naquele momento, carregando alguns documentos. Ela olhou para a cena, para mim segurando Gabriel com desespero, para Rafael bloqueando a porta, para Viviane com seus braços cruzados. Mas ela rapidamente desviou o olhar, como se não quisesse se envolver. Marina, Rafael disse, sua voz assumindo um tom que eu reconheci dos tribunais. Aquele tom que ele usava quando estava prestes a destruir um oponente. Eu tenho documentos aqui. Relatórios médicos, testemunhas. Você não está em condições de cuidar do Gabriel. Que documentos? Que testemunhas? Isso é loucura! Ele tirou alguns papéis do bolso interno do paletó. Assine aqui. Minhas mãos estavam ocupadas segurando Gabriel, que chorava cada vez mais alto, sentindo meu pânico. Assinar o quê? Internação psiquiátrica voluntária. 72 horas. É pelo seu bem, Marina. Você precisa de ajuda. O mundo desmoronou ao meu redor. Internação psiquiátrica? Você enlouqueceu? Eu não vou assinar isso. Marina, não torne isso mais difícil do que precisa ser, Viviane disse, se aproximando. É apenas por 3 dias. Você vai descansar, conversar com profissionais e depois voltará para casa renovada. E o Gabriel? Quem vai cuidar do Gabriel? O sorriso de Viviane foi a coisa mais cruel que já vi. Nós vamos. Ele ficará em ótimas mãos. Não! Gritei, apertando meu filho contra mim. Vocês não vão tirar meu filho de mim. Gabriel, fica comigo. Mais enfermeiras entraram, todas desviando o olhar. Um segurança apareceu na porta. Rafael estava calmo, assustadoramente calmo. Marina, você está tendo um surto,
Está assustando o bebê. Assine os papéis ou terei que pedir uma internação involuntária. E isso será muito pior para você. Pense no Gabriel. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Gabriel chorava no meu colo, suas mãozinhas agarradas na minha blusa. Vocês não podem fazer isso. Não podem simplesmente tirar uma criança da mãe. Podemos, quando a mãe representa um perigo para si mesma e para a criança. Rafael disse, mostrando mais papéis. Tenho aqui laudos médicos, depoimentos de pessoas próximas dizendo que você tem demonstrado comportamento errático, negligência com os cuidados pessoais, episódios de choro incontrolável, isolamento social. Minha mãe estava morrendo. Eu estava de luto. Luto patológico é um diagnóstico válido, Viviane disse, sua voz clínica. E pode comprometer sua capacidade de ser mãe. Olhei ao redor desesperada, procurando por ajuda, por alguém que visse a insanidade daquela situação. Mas todas as enfermeiras mantinham os olhos baixos, ocupadas com tarefas invisíveis, fingindo não ver o que estava acontecendo bem na frente delas. O segurança apenas esperava ordens. Eu estava completamente sozinha. Rafael, por favor, supliquei, minha voz quebrando. Não faça isso. É nosso filho, nossa família. Podemos resolver isso, podemos conversar. Não há nada para resolver, ele disse, sua voz fria. Você vai se internar voluntariamente. Ou vou conseguir uma ordem involuntária. A escolha é sua, mas de um jeito ou de outro você vai receber o tratamento que precisa. E se eu assinar, depois de 3 dias eu volto para casa? Com o Gabriel? Viviane e Rafael trocaram um olhar. Vamos avaliar sua condição após o período de observação, Viviane disse. Se você estiver estável, sim. Era uma mentira. Eu sabia que era uma mentira. Mas Gabriel estava chorando tanto, tão assustado, e havia tantas pessoas ao nosso redor. E eu estava tão cansada, tão confusa, tão sozinha. Me dê os papéis, sussurrei finalmente derrotada. Rafael os colocou em uma prancheta e me entregou uma caneta. Assine aqui, aqui e aqui. Minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar a caneta. Li rapidamente. Internação psiquiátrica voluntária, 72 horas. Autorização para tratamento. Autorização para que o cônjuge assumisse temporariamente a guarda da criança menor. Cada palavra era uma punhalada. Eu não posso, murmurei. Não posso deixar meu bebê. Marina, assine os papéis, Rafael ordenou, sua paciência acabando. Fechei os olhos. Pensei na minha mãe, em suas últimas palavras de alívio ao ouvir Rafael prometer cuidar de mim. Se ela soubesse. Se ela pudesse ver o que ele estava fazendo. Assinei. Cada assinatura era como arrancar um pedaço da minha alma. Ótimo. Rafael disse, pegando os papéis de volta. Agora, por favor, entregue o Gabriel à doutora Viviane. Não, não posso. Marina. A voz dele era uma ameaça velada. Olhei para Gabriel, meu pequeno Gabriel, com seus olhos castanhos iguais aos meus, seu cabelo escuro e macio, sua bochecha corada de tanto chorar. Beijei sua testa, seu nariz, seus dedinhos. Inalei seu cheiro, tentando gravar na memória. A mamãe te ama. Sussurrei contra sua pele. A mamãe te ama mais que tudo nesse mundo. E vai voltar. Prometo que vou voltar. Viviane estendeu os braços e entreguei meu filho. Entreguei meu filho para a amante do meu marido. Gabriel berrou, estendendo os bracinhos para mim, e eu quis morrer ali mesmo. É melhor você ir agora, Viviane disse, embalando Gabriel de forma mecânica. Vai ser mais fácil para ele. Uma das enfermeiras tocou meu ombro gentilmente. Venha, senhora. Vou levá-la até a unidade psiquiátrica. Deixei-me ser guiada para fora do consultório, olhando para trás até Gabriel desaparecer de vista. Seus gritos ecoavam pelos corredores, rasgando meu coração em pedaços. A enfermeira me levou pelos corredores até um elevador diferente, que descia em vez de subir. Para o subsolo, para a unidade psiquiátrica. Eu não sou louca, murmurei. Eu sei, a enfermeira respondeu baixinho, tão baixinho que quase não ouvi. Eu sei. As portas se abriram para um corredor com luzes fluorescentes pálidas e paredes de um bege institucional deprimente. Havia uma recepção com grades, uma enfermeira atrás de um vidro e portas duplas de segurança que precisavam de código para abrir. Meu novo lar pelos próximos 3 dias. Fiz o check-in mecanicamente, entreguei meus pertences pessoais, celular, bolsa, relógio, tudo. Fui revistada. Trocaram minhas roupas por um pijama hospitalar. Me levaram para um quarto pequeno com uma cama, uma janela com grades e nada mais. A porta fechou atrás de mim com um clique final. Deitei na cama dura e deixei as lágrimas finalmente virem. Chorei pela minha mãe.
Chorei pelo meu casamento que tinha sido uma mentira. Chorei pelo meu filho nos braços daquela mulher. Chorei pela armadilha que Rafael havia montado tão perfeitamente, usando meu luto, minha exaustão, minha vulnerabilidade contra mim. Mas no fundo da minha desgraça, uma pequena chama de raiva começou a acender. Rafael achava que tinha vencido. Achava que tinha me neutralizado, me trancado ali enquanto ele começava sua nova vida com Viviane e meu filho. Mas ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia que a enfermeira-chefe do Hospital São Lucas era a Cláudia, minha madrinha, a melhor amiga da minha mãe. E ela tinha estado observando tudo nos últimos 3 meses. Quando Cláudia apareceu no meu quarto naquela noite, sorrateiramente, o jaleco dela escondendo algo, eu soube que tinha uma chance. Uma única chance de virar aquele jogo. Marina, ela sussurrou, olhando nervosa para a porta. Você precisa ver isso. História. Parte 2. Cláudia entrou no quarto com passos rápidos e silenciosos, fechando a porta atrás de si com cuidado. Do bolso do jaleco, ela tirou um pequeno tablet e sentou-se ao meu lado na cama. Seus olhos estavam vermelhos, como se ela também tivesse chorado. Marina, minha filha, escute com atenção. Não temos muito tempo. Ela desbloqueou o tablet com dedos trêmulos. Há 3 meses, comecei a desconfiar de algo. Rafael aparecia no hospital com frequência demais, sempre com aquela mulher. A princípio achei que fossem apenas colegas, mas depois... Ela pausou, respirando fundo. Depois vi os dois aos beijos no estacionamento. Foi quando sua mãe ainda estava internada, Marina. Enquanto você estava ao lado dela, segurando a mão dela, rezando, cuidando, ele estava lá fora, com aquela víbora. Meu estômago revirou, mas as lágrimas já tinham secado. Algo frio e duro estava se formando no meu peito. Não contei nada pra você porque sua mãe estava morrendo e você já carregava peso demais. Mas comecei a prestar atenção. E comecei a gravar. Ela tocou a tela do tablet. Marina, eu gravei tudo. Todas as conversas deles que consegui capturar. Todas as vezes que eles apareceram juntos no hospital. E hoje eu gravei o que aconteceu naquele consultório. Meu coração começou a bater mais rápido. Como? Tenho acesso a todas as salas do hospital. Instalei discretamente câmeras de segurança extras nos consultórios há 2 meses, quando percebi que eles começaram a se encontrar lá. Câmeras com áudio. Tudo o que eles fizeram hoje, tudo o que disseram, está gravado. Ela me mostrou a tela. Era a gravação do consultório. Via-me entrando com Gabriel no colo, via Rafael encostado na parede, via Viviane começando o exame. Cláudia aumentou o volume e apertou play. A voz de Viviane saiu clara como cristal. Mas me preocupa o estado emocional dele. Bebês são muito sensíveis ao ambiente ao seu redor. Se a mãe está instável emocionalmente, isso afeta a criança. Então minha voz. Desculpe? Rafael. Marina acabou de perder a mãe. Ela está fragilizada. Temos nos preocupado com ela. E então, a parte mais incriminadora. Viviane se aproximando e dizendo com toda clareza: alguém que vai ser uma mãe melhor para este bebê do que você jamais será. Cláudia pausou o vídeo. Tem mais. Muito mais. Tenho conversas deles planejando isso há semanas. Eles esperaram sua mãe morrer para executar o plano. Senti náusea. Esperaram ela morrer? Rafael precisava da promessa que fez a ela. Precisava parecer o marido dedicado, o genro perfeito. Depois que ela morresse, ele poderia te pintar como uma viúva instável, de luto patológico, incapaz de cuidar do filho. Com Viviane, uma médica respeitada, ao lado dele, ficaria fácil convencer qualquer juiz de que Gabriel estaria melhor com o pai. Mas eu assinei aqueles papéis. Sussurrei, o horror da minha situação me atingindo. Assinei a internação voluntária. Dei a ele exatamente o que precisava. Você assinou sob coação, Cláudia corrigiu, segurando minha mão. Isso está claro na gravação. Eles te ameaçaram, te manipularam, te colocaram contra a parede. Qualquer juiz verá isso. Mas Rafael é advogado. Ele conhece todas as brechas, todos os truques. E eu tenho 3 meses de evidências. Cláudia disse firmemente. Evidências que ele não sabe que existem. Marina, eu já contatei um advogado. Um dos melhores advogados de família do estado. Ele já está revisando tudo o que tenho. E amanhã de manhã vamos à polícia. Polícia? O que Rafael fez é crime. Falsificação de documentos, coação, conspiração para privar uma mãe da guarda do filho. E Viviane, ela violou todos os códigos de ética médica. Usou sua posição como médica para facilitar um sequestro. Porque é isso que é, Marina. Um sequestro. Olhei para o tablet.
para a imagem congelada de Viviane segurando meus papéis. Mas eu estou trancada aqui. Como vou... Você vai sair daqui amanhã de manhã. Vou usar minha autoridade como enfermeira-chefe para te liberar. Direi que houve um erro na admissão, que você não deveria estar aqui. Não vão questionar. E se Rafael descobrir? E se ele vier buscar Gabriel antes? Gabriel está seguro por enquanto. Cláudia disse, embora seus olhos traíssem preocupação. Rafael vai querer manter as aparências. Vai levá-lo para casa, cuidar dele direitinho, para que quando houver uma audiência de custódia, ele possa provar que é um pai exemplar. Ele não vai machucar o menino. Não fisicamente, pelo menos. A ideia de Gabriel, meu bebê, passando a noite sem mim, procurando por mim, chorando por mim, era insuportável. Mas Cláudia tinha razão. Tínhamos que agir rápido, mas estrategicamente. Existe mais uma coisa, Cláudia disse hesitante. Uma das gravações. Você precisa se preparar para o que vai ouvir. Ela avançou o vídeo para uma data de 2 semanas atrás. Era tarde da noite, e Rafael e Viviane estavam em um dos consultórios vazios. A qualidade da imagem não era perfeita, mas o áudio era claro. Quanto tempo mais temos que esperar? A voz de Viviane impaciente. Não muito. A sogra está nos últimos dias. Assim que ela morrer, começamos. Rafael estava sentado na mesa de exame. Viviane entre suas pernas. Os braços dela ao redor do pescoço dele. E você tem certeza de que vai funcionar? A internação? Absoluta. Já tenho 3 médicos que vão assinar laudos atestando que Marina está com depressão severa e não está apta a cuidar de uma criança. Amigos meus, todos devem favores. Médicos que vão mentir? Médicos que vão interpretar os sintomas de luto como algo mais sério. Tecnicamente não é mentira. É uma questão de perspectiva. Viviane riu. Você é terrível. Eu sou eficiente. E depois que ela assinar a internação voluntária, vou conseguir que seja estendida. 1 semana. 2. O quanto for necessário. Tempo suficiente para eu entrar com pedido de guarda, alegando que ela abandonou o filho para se tratar. E ela vai poder contestar? Vai tentar. Mas eu tenho meses de documentação. Mensagens de texto que editei, e-mails, testemunhas que vão dizer que ela estava negligenciando a casa, negligenciando o filho, passando dias no hospital obcecada com a mãe moribunda. E a criança, Gabriel. Ele vai se acostumar comigo? Rafael acariciou o rosto dela. Ele tem 7 meses. Não vai nem lembrar dela em alguns meses. Você será a única mãe que ele conhecerá. O vídeo continuava, mostrando-os se beijando, planejando o futuro deles. Meu futuro. O futuro do meu filho. Como se fossem peças em um tabuleiro. Cláudia pausou novamente. Consegue ver? Ela perguntou suavemente. Ele planejou tudo. Cada detalhe. Usou o sofrimento da sua mãe, seu luto, tudo contra você. A raiva que havia começado como uma pequena chama, agora ardia como um inferno. Ele vai pagar, sussurrei. Os 2 vão pagar por isso. Sim, vão, Cláudia concordou. Mas você precisa ser forte, Marina. Precisa ser esperta. Rafael é perigoso porque é inteligente. Ele não pode saber que temos essas gravações até o momento certo. Quando é o momento certo? Amanhã de manhã. O advogado já preparou tudo. Vamos à delegacia. Apresentamos as provas. Conseguimos uma ordem de prisão e uma ordem de proteção. Você vai recuperar seu filho, Marina. Prometo. Depois que Cláudia saiu, fiquei acordada a noite toda, processando tudo. A traição, a manipulação, a frieza calculada de Rafael. O homem com quem me casei, o pai do meu filho, tinha me visto como um obstáculo a ser removido. Não como uma pessoa. Não como a mãe de seu filho. Apenas um problema a ser resolvido. Pensei em todas as vezes que ele tinha sido distante nos últimos meses. Todas as vezes que cancelou planos, chegou tarde em casa, estava ocupado demais para ajudar com Gabriel. Tudo fazia sentido agora. Ele estava construindo seu caso, sua narrativa, enquanto eu estava ocupada demais cuidando da minha mãe terminal para perceber. E Viviane. Uma médica. Alguém que fez juramento de não causar dano. Usando sua posição, seu conhecimento médico para me destruir. Para roubar meu filho. A crueldade daquilo era impressionante. Mas eles tinham cometido um erro. Um erro crítico. Eles não sabiam sobre Cláudia. Não sabiam que ela estava observando, gravando, documentando. Achavam que eram espertos demais. Cuidadosos demais para serem pegos. A arrogância deles seria a queda deles. Às 6 da manhã, Cláudia apareceu com roupas para mim. Minhas próprias roupas, que ela havia ido buscar em minha casa durante a noite. Vista-se rápido, ela disse.
Temos muito a fazer. Vesti-me mecanicamente, meu corpo operando no piloto automático enquanto minha mente corria. Cláudia me levou pela saída dos funcionários, evitando a recepção principal. No estacionamento, um homem de terno estava esperando ao lado de um carro preto. Marina, este é Dr. Henrique Santos. Ele será seu advogado. Dr. Henrique era um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e expressão séria. Senhora Almeida, ele disse, apertando minha mão firmemente. Cláudia me mostrou as evidências. O que seu marido fez é chocante, mas temos um caso sólido. Muito sólido. Entramos no carro. Cláudia dirigia, Dr. Henrique no banco do passageiro, eu atrás. Enquanto seguíamos para a delegacia, Dr. Henrique explicava a estratégia. Vamos registrar um boletim de ocorrência completo. Coação, falsificação ideológica, sequestro de menor, conspiração. Com as gravações que Cláudia forneceu, o delegado não terá escolha se não emitir mandados de prisão. Também vamos solicitar uma ordem de proteção emergencial e custódia temporária do Gabriel de volta para você. Quanto tempo isso vai levar? Perguntei, minha voz tensa. Se tudo correr bem, hoje mesmo. Mas Marina, você precisa estar preparada. Rafael vai contratar o melhor advogado que o dinheiro pode comprar. Ele vai tentar desacreditar as gravações. Vai alegar que foram manipuladas. Deixe ele tentar. Interrompi. Eu tenho a verdade. E tenho essas gravações. Ele pode ter todos os advogados do mundo, mas não pode mudar o que está naqueles vídeos. A delegacia era um prédio antigo e imponente no centro da cidade. Dr. Henrique nos levou diretamente para uma sala de reuniões, onde um delegado já estava esperando. Cláudia havia feito o contato na noite anterior. O delegado Moreira era um homem corpulento, de bigode grisalho e olhos perspicazes. Senhora Almeida, ele disse, indicando uma cadeira. Cláudia me contou o básico, mas preciso ouvir de você. Do começo. E então contei. Tudo. Desde a doença da minha mãe até a promessa de Rafael, passando pelo enterro, seu desaparecimento, o check-up de Gabriel, a internação forçada. O delegado fazia anotações, seu rosto ficando cada vez mais grave. E você tem provas disso? Ele perguntou finalmente. Cláudia colocou o tablet na mesa. Tenho 3 meses de gravações, delegado. Conversas, planejamento, execução, tudo está aqui. Passamos as próximas 2 horas revisando as gravações. O delegado assistiu a tudo em silêncio, seu rosto endurecendo a cada vídeo. Quando chegamos à gravação do consultório, onde Viviane dizia: "Eu serei uma mãe melhor", e Rafael me coagia a assinar os papéis, ele bateu a mão na mesa. Isso é inadmissível. Isso é criminoso. Ele olhou para Dr. Henrique. Você tem razão. Temos mais do que suficiente para mandados de prisão. E quero essa médica também. Ela é cúmplice em tudo isso. Quanto tempo para os mandados? Dr. Henrique perguntou. 2 horas no máximo. Vou pessoalmente ao juiz. Isso é prioridade. O delegado se virou para mim. Senhora Almeida, em nome da polícia, peço desculpas pelo que passou. Vamos trazer seu filho de volta. Lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo finalmente caíram. Mas estas eram lágrimas diferentes. Não eram de desespero. Eram de alívio, de esperança, de justiça se aproximando. Esperamos na delegacia. Cláudia trouxe café e pão, mas eu não conseguia comer. Meu estômago estava revirado de nervosismo. A cada minuto que passava, eu pensava em Gabriel. Será que ele havia dormido bem? Estava comendo? Estava chorando por mim? Finalmente, após o que pareceram anos, o delegado Moreira voltou com papéis na mão. Conseguimos! Mandados de prisão para Rafael Almeida e Viviane Carvalho. Ordem de proteção para você e custódia emergencial do menor Gabriel Almeida. Uma equipe já está a caminho da sua casa. Eu posso ir junto? Perguntei, já me levantando. É melhor não. Pode ser uma situação volátil. Mas você pode ir para a delegacia distrital. Quando trazerem Gabriel, ele será entregue diretamente a você. O delegado Moreira nos levou pessoalmente para a delegacia distrital, mais próxima da minha casa. Durante o trajeto, ele explicou o procedimento. Uma equipe vai à sua residência. Se Rafael estiver lá, será preso imediatamente. Se não estiver, vamos rastreá-lo. A doutora Viviane será presa no hospital. Já temos equipes posicionadas. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Tudo estava acontecendo tão rápido. Ontem eu estava presa, desesperada, achando que havia perdido tudo. Hoje, a justiça finalmente chegava. Na delegacia distrital, nos levaram para uma sala de espera mais confortável. Tinha sofás, uma máquina de café, até alguns brinquedos em um canto.
provavelmente para crianças que vinham prestar depoimento. Ver aqueles brinquedos fez meu coração apertar. Logo, muito logo, Gabriel estaria aqui, nos meus braços, onde ele pertencia. Pode demorar um pouco, Dr. Henrique avisou. Procedimentos de prisão podem ser complicados. Mas não demorou tanto quanto eu temia. 48 minutos depois, o rádio do delegado crepitou. Temos o suspeito. Rafael Almeida está sob custódia. Criança localizada e segura. Gabriel. Sussurrei. Meu Gabriel. A equipe está a caminho. O delegado disse. 5 minutos. Aqueles 5 minutos foram os mais longos da minha vida. Fiquei de pé, incapaz de sentar, andando de um lado para outro. Cláudia segurava minha mão, Dr. Henrique revisava papéis, mas eu mal registrava nada. Minha mente estava focada em uma única coisa: meu filho. Finalmente, ouvi vozes no corredor, passos apressados. E então, o som que eu mais queria ouvir no mundo: o choro de Gabriel. A porta se abriu e uma policial feminina entrou carregando meu bebê. Ele estava chorando, seu rostinho vermelho e molhado de lágrimas, vestindo o mesmo macacão azul de ontem. Quando me viu, seus bracinhos se estenderam. Mamãe! Ele chorou, embora mal pudesse falar. Era mais um som desesperado que uma palavra. Peguei-o nos braços e desabei. Segurei-o tão forte, inalando seu cheiro, sentindo seu peso, seu calor, seus bracinhos ao redor do meu pescoço. Ele soluçava contra meu ombro, agarrado a mim como se tivesse medo que eu desaparecesse de novo. Está tudo bem, meu amor, sussurrei repetidamente. A mamãe está aqui. A mamãe nunca mais vai te deixar. Nunca mais, meu príncipe. Nunca mais. A policial, uma mulher jovem com olhos gentis, sorriu. Ele não parou de chorar desde que chegamos. Acho que sentiu sua falta. Como estava, Rafael? Perguntei, ainda segurando Gabriel. Surpreso, ela disse com satisfação evidente. Muito surpreso. Estava dando café da manhã para o bebê quando batemos na porta. Tentou argumentar, é claro. Disse que era advogado, que conhecia seus direitos, que isso era um erro. Mas quando mostramos o mandado e mencionamos as gravações, ela sorriu mais. A cor sumiu do rosto dele. E Viviane também já está sob custódia. Aprenderam no hospital mesmo, na frente de todos os colegas. Causou um escândalo e tanto. Bom, que causasse. Que todos soubessem o que ela era capaz de fazer. O delegado Moreira entrou na sala. Senhora Almeida, há algumas coisas que precisamos resolver. Papelada, principalmente. E você precisará fazer um depoimento completo. Mas por enquanto... Ele olhou para Gabriel, aninhado em meus braços. Por enquanto, vá para casa. Descanse. Cuide do seu filho. Amanhã continuamos com os procedimentos. O que vai acontecer com Rafael e Viviane? Perguntei. Vão passar a noite na prisão. Amanhã terão audiência de custódia. Com as evidências que temos, aposto que o juiz vai manter a prisão preventiva até o julgamento. Estamos falando de crimes graves. E Gabriel, ele fica comigo? A ordem de custódia é clara. Gabriel fica sob sua guarda exclusiva até nova determinação judicial. Rafael não pode se aproximar de vocês dois, nem Viviane. Era mais do que eu poderia ter esperado. Era justiça. Era vitória. Mas mais importante, era meu filho de volta nos meus braços. Cláudia nos levou para casa, minha casa que de repente parecia diferente. A polícia havia estado lá, cumprindo o mandado. Estava um pouco desarrumada, mas não importava. Estava em casa com Gabriel e estávamos seguros. Vou ficar com você essa noite, Cláudia anunciou. Não vou te deixar sozinha. Não argumentei. Ainda estava processando tudo. Menos de 24 horas atrás, eu estava trancada em uma ala psiquiátrica, achando que havia perdido tudo. Agora, Rafael estava preso. Viviane estava presa. E Gabriel estava nos meus braços, onde deveria estar. Dei banho em Gabriel, trocando-o com cuidado, verificando cada centímetro dele para ter certeza de que estava bem. Ele não largava de mim, chorando cada vez que eu tentava colocá-lo no trocador. Então fiz tudo com ele no colo, desajeitada, mas determinada. Preparei uma mamadeira, e ele bebeu avidamente, seus olhinhos fixos em mim o tempo todo, como se tivesse medo que eu desaparecesse. Cantei para ele, a mesma canção que minha mãe costumava cantar. Sua respiração foi acalmando, seus olhos piscando mais devagar. Quando finalmente adormeceu nos meus braços, não consegui colocá-lo no berço. Deitei-me com ele no sofá, segurando-o contra meu peito, ouvindo cada respiração. Cláudia jogou um cobertor sobre nós duas. Você foi muito corajosa, Marina, ela disse suavemente. Sua mãe estaria orgulhosa. Ela te mandou, não foi? Sussurrei,
acariciando os cachos de Gabriel. De alguma forma, lá de cima, ela te mandou para nos salvar. Talvez, Cláudia sorriu, os olhos marejados. Ou talvez ela sempre soube que eu cuidaria de você. Era isso que as melhores amigas faziam. Aquela noite, pela primeira vez em meses, dormi em paz, com meu filho seguro nos meus braços, com a justiça finalmente sendo feita, com a certeza de que o pesadelo havia acabado. Mas quando acordei na manhã seguinte, percebi que o pesadelo não havia acabado completamente. Estava apenas começando uma nova fase. O telefone estava cheio de mensagens. Algumas de apoio, de amigos e familiares que tinham ouvido sobre a prisão de Rafael. Outras eram ameaças. Mensagens de colegas de Rafael, outros advogados, dizendo que eu ia pagar por destruir a carreira dele. Mensagens de conhecidos de Viviane, do hospital, dizendo que eu era uma louca, uma mentirosa. Havia até mensagens da família de Rafael, acusando-me de armar tudo, de ser vingativa. Não liga para isso, Cláudia disse quando viu minha cara. São pessoas desinformadas. Assim que a verdade sair, e se a verdade não importar? Perguntei. Rafael tem conexões, dinheiro, influência. E se ele conseguir reverter isso? Ele não vai conseguir, Dr. Henrique disse. Ele havia aparecido de manhã cedo para me brifar sobre os próximos passos. As gravações são irrefutáveis. O juiz já viu tudo. Rafael e Viviane vão responder por seus crimes. Mas e o julgamento? Isso pode levar meses, anos... Pode, ele admitiu. Mas enquanto isso, você tem Gabriel. A custódia é sua. Rafael só terá acesso supervisionado se o juiz permitir. E francamente duvido que permita depois de ver as gravações. Gabriel acordou, e por um momento nada mais importou. Apenas ele, seus sorrisos matinais, seu cheiro de bebê, suas mãozinhas pegando meu rosto. Isso era o que importava. Meu filho estava comigo, e eu faria qualquer coisa para mantê-lo seguro. Os dias seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais, depoimentos, entrevistas. A história vazou para a imprensa. Advogado e médica presos por conspiração contra a mãe? Era a manchete. De repente, eu estava no centro de um circo midiático. Repórteres na minha porta, pedidos de entrevistas, especulações online. Dr. Henrique me aconselhou a não falar com a imprensa. Deixe que as evidências falem por você, ele disse. Não dê a eles combustível para distorcer suas palavras. Mas o advogado de Rafael não teve os mesmos escrúpulos. Ele foi à televisão, alegando que as gravações eram ilegais, obtidas sem consentimento, que eu era uma mulher vingativa tentando destruir um bom homem, que Rafael era um pai dedicado sendo separado injustamente de seu filho. Foi enlouquecedor ver essas mentiras sendo espalhadas. Mas Dr. Henrique estava certo. As evidências eram incontestáveis. E quando o juiz finalmente permitiu que trechos das gravações fossem divulgados ao público, a narrativa mudou completamente. A voz de Viviane dizendo, "Eu serei uma mãe melhor", se tornou viral. Rafael coagindo uma mulher de luto a assinar sua internação psiquiátrica causou indignação nacional. O Conselho Regional de Medicina abriu investigação contra Viviane. A ordem dos advogados contra Rafael. Suas vidas estavam desmoronando, assim como eles haviam tentado desmoronar a minha. E eu não sentia nenhuma pena, apenas justiça. História. Parte 3. 3 semanas se passaram desde aquele dia fatídico. 3 semanas que pareceram simultaneamente uma eternidade e um piscar de olhos. Gabriel estava comigo, seguro, e isso era tudo o que importava. Mas a batalha legal estava apenas começando, e eu podia sentir o peso dela sobre meus ombros a cada dia que passava. Rafael e Viviane haviam sido soltos sob fiança, mas com condições rigorosas. Não podiam se aproximar de mim ou de Gabriel. Não podiam sair da cidade. Viviane havia sido suspensa do hospital, aguardando investigação do Conselho de Ética. Rafael continuava trabalhando, mas vários de seus clientes haviam o abandonado depois do escândalo. A reputação deles estava destruída, mas isso não os tornava menos perigosos. Na verdade, tornava-os mais perigosos. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Eu estava em casa com Gabriel naquela tarde de quinta-feira quando a campainha tocou. Através do olho mágico, vi uma mulher que eu não reconhecia. Elegante, de tailleur preto, cabelos loiros presos em um coque perfeito. Ela sorriu e acenou para a câmera. Senhora Almeida? Meu nome é doutora Patrícia Mendes. Sou psicóloga forense. Fui designada pelo tribunal para fazer uma avaliação sua e do ambiente doméstico, como parte do processo de custódia. Meu coração acelerou. Dr. Henrique tinha me avisado que isso aconteceria, mas não tão cedo.
Abri a porta, mantendo Gabriel no quadril. Pode me mostrar alguma identificação? Perguntei, ainda cautelosa. Ela sorriu, parecendo aprovar minha cautela, e me mostrou suas credenciais. Tudo parecia legítimo. Deixei-a entrar. Desculpe aparecer sem avisar, ela disse olhando ao redor da sala. Mas avaliações sem aviso prévio são parte do procedimento padrão. Queremos ver o ambiente real, não uma versão preparada. Fazia sentido, mas ainda me deixava desconfortável. A casa estava razoavelmente arrumada, mas havia brinquedos espalhados, mamadeiras na pia, roupas de bebê no varal. Vida real. Vida de mãe solo cuidando de um bebê. Pode sentar. Ofereci, indicando o sofá. Posso te oferecer café? Água? Água seria ótimo. Obrigada. Fui até a cozinha, Gabriel ainda grudado em mim. Ele estava na fase de não querer sair do colo, especialmente com estranhos por perto. Peguei uma garrafa de água da geladeira e voltei para a sala. Doutora Patrícia já estava fazendo anotações em uma prancheta. Isso me deixou ainda mais nervosa. Então, Marina, posso te chamar de Marina? Ela esperou meu aceno antes de continuar. Quero que você saiba que meu papel aqui é completamente neutro. Não estou do lado de ninguém. Estou apenas avaliando o melhor interesse da criança. Entendo, murmurei, sentando-me em uma poltrona com Gabriel no colo. Vejo que Gabriel é muito apegado a você. Ele passou por muito. Ficou traumatizado depois de tudo que aconteceu. Ela fez mais anotações. Me fale sobre a rotina de vocês. Como é um dia típico? E então contei. Acordávamos cedo por volta das 6 quando Gabriel começava a resmungar. Café da manhã, banho, brincadeiras. Ele ainda mamava no peito, o que havia sido uma salvação durante todo esse período estressante. Almoço, soneca da tarde, mais brincadeiras, jantar, banho noturno e a cama por volta das 8. Uma rotina simples, mas consistente. E você tem suporte? Família? Amigos? Minha madrinha Cláudia tem sido um anjo. Ela vem quase todo dia, traz comida, ajuda com Gabriel quando preciso fazer alguma coisa. Alguns amigos também têm aparecido. E financeiramente? Como você está se sustentando? A pergunta me pegou de surpresa. Eu tenho algumas economias. E há a pensão alimentícia que Rafael deveria estar pagando, mas ele não está pagando? Não desde que foi preso. Dr. Henrique está lidando com isso. Mais anotações. Cada rabisco naquele papel me deixava mais ansiosa. E emocionalmente? Como você está lidando com tudo? A perda de sua mãe, a traição, o processo. Respirei fundo. Não vou mentir e dizer que está fácil. Tem dias que são muito difíceis. Mas Gabriel me mantém focada. Ele precisa de mim forte. Então eu sou forte. Você está fazendo terapia? Comecei na semana passada. 2 vezes por semana. Ótimo. E medicação? Não. Não quero tomar nada que possa afetar a amamentação. Gabriel começou a ficar inquieto, puxando minha blusa. Com licença, murmurei, me ajeitando discretamente para amamentá-lo. Doutora Patrícia apenas acenou, continuando suas anotações. Me fale sobre Rafael, ela disse depois de alguns minutos. Como ele era como pai antes de tudo isso? A pergunta me pegou desprevenida. Ele era distante, sempre ocupado com trabalho, mas quando estava presente era carinhoso com Gabriel. Ou pelo menos eu achava que era. E agora? Como você se sente sobre a possibilidade de Rafael ter visitação supervisionada? Meu estômago revirou. Honestamente, me apavora. Depois do que ele fez, como posso confiar que ele não vai tentar algo de novo? Mas você reconhece que legalmente Rafael tem direitos como pai? Reconheço que ele é o pai biológico. Mas direitos? Depois de tentar me internar injustamente para roubar meu filho? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. E Gabriel parou de mamar para me olhar, sentindo minha agitação. Respirei fundo, acalmando-me. Desculpe, é um assunto sensível. Compreensível. Doutora Patrícia fechou sua prancheta. Bem, acho que já tenho o que preciso por hoje. Vou precisar voltar mais algumas vezes nas próximas semanas. E precisarei conversar com Gabriel também, quando estiver um pouco maior. Ele tem apenas 8 meses. Sim, mas há formas de avaliar bebês. Linguagem corporal, reações, apego. Você ficaria surpresa com o quanto podemos aprender. Depois que ela saiu, liguei imediatamente para Dr. Henrique. É normal, ele me assegurou. A psicóloga forense é parte padrão de qualquer caso de custódia. Você se saiu bem? Acho que sim, mas ela perguntou sobre Rafael ter visitação. É provável que aconteça eventualmente, Marina. Mesmo com tudo que ele fez, legalmente ele ainda é o pai. Mas será supervisionada.
Ele não vai poder ficar sozinho com Gabriel. Não quero que ele chegue perto do meu filho. Eu sei, mas temos que ser realistas sobre o que o juiz pode determinar. Por enquanto, foque no que pode controlar. Continue sendo a mãe incrível que você é. Continue com a terapia. Mantenha a rotina de Gabriel estável. Isso é o que importa. Mas nos dias seguintes, descobri que havia coisas muito piores do que avaliações psicológicas para me preocupar. Comecei a notar um carro estranho na minha rua. Um sedã cinza que estava sempre estacionado algumas casas abaixo da minha. No começo pensei que fosse paranoia. Mas depois de 3 dias vendo o mesmo carro, sempre com alguém dentro, sempre olhando na direção da minha casa, liguei para a polícia. É provável que seja um investigador particular. O policial que atendeu me disse: Rafael tem direito de contratar um. Desde que não se aproximem de você, não há muito que possamos fazer. Mas é invasivo, é assustador. Infelizmente é legal. Documente tudo. Se eles se aproximarem ou tentarem contato, nos ligue imediatamente. Então estava sendo vigiada. Rafael estava tentando encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse usar contra mim. Isso mudou tudo. De repente, eu estava hiperconsciente de cada movimento. Saía apenas quando necessário. Mantinha as cortinas fechadas. Verificava tudo 3 vezes antes de sair de casa com Gabriel. A pressão estava me consumindo. Comecei a ter pesadelos. Rafael aparecendo na porta. Viviane levando Gabriel. Acordava em pânico, verificando o berço para ter certeza de que ele estava lá, dormindo pacificamente. Foi Cláudia quem percebeu o quanto eu estava me deteriorando. Marina, você não está comendo direito. Não está dormindo. Isso não é sustentável. Como posso relaxar quando estou sendo vigiada o tempo todo? Quando sei que Rafael está apenas esperando uma oportunidade para nada. Cláudia interrompeu firmemente. Ele não pode fazer nada. A justiça está do seu lado. As evidências estão do seu lado. Você precisa confiar nisso. Mas e se não for suficiente? E se de alguma forma ele convencer o juiz? Então lutamos mais. Mas se destruir no processo não vai ajudar Gabriel. Ele precisa de uma mãe saudável, não uma mãe paranoica e exausta. Ela estava certa, é claro. Mas saber disso e conseguir mudar eram coisas diferentes. A situação piorou quando recebi uma ligação de Dr. Henrique uma semana depois. Marina, preciso te contar algo. Rafael está alegando que as gravações de Cláudia são inadmissíveis como evidência. Meu coração afundou. Como assim? Ele está argumentando que foram obtidas ilegalmente, sem consentimento, que violam as leis de privacidade. Seu advogado está pressionando para que sejam excluídas do processo. Mas sem as gravações? Eu sei. É por isso que estou trabalhando em uma contra-argumentação. As gravações foram feitas em um espaço público, o hospital. Cláudia tinha autoridade para instalar câmeras de segurança como enfermeira-chefe. E há uma exceção na lei para casos de suspeita de crime. E se o juiz concordar com Rafael? Houve uma pausa longa demais. Então fica mais difícil, mas não impossível. Ainda temos seu testemunho, o testemunho de Cláudia, os papéis da internação que você foi coagida a assinar. Mas não seria tão forte. Não, ele admitiu. Não seria. Desliguei o telefone sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Tudo dependia daquelas gravações. Elas mostravam claramente a maldade de Rafael e Viviane, o planejamento, a execução. Sem elas, virava minha palavra contra a deles. E Rafael era um advogado experiente, respeitado na comunidade. Eu era apenas uma mãe de luto, emocionalmente fragilizada. Gabriel começou a chorar no berço, sentindo minha agitação mesmo dormindo. Fui até ele, peguei-o no colo, embalando-o gentilmente. Está tudo bem, meu amor. Sussurrei, mais para mim mesma do que para ele. A mamãe não vai deixar nada de ruim acontecer com você. Prometo. Mas como poderia cumprir essa promessa se o sistema judicial decidisse que as únicas evidências reais que eu tinha eram inadmissíveis? Nos dias seguintes, mergulhei em pesquisas. Li cada artigo que pude encontrar sobre leis de privacidade, admissibilidade de gravações, precedentes legais. Dr. Henrique estava preparando uma defesa robusta, mas eu queria entender cada detalhe, cada nuance. Foi durante uma dessas pesquisas, tarde da noite com Gabriel finalmente dormindo, que meu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo me fez atender. Alô? Marina Almeida? Uma voz feminina, nervosa. Quem é? Meu nome é... Você não me conhece, mas eu conheço Viviane Carvalho. Trabalhei com ela no hospital. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você quer? Eu preciso te contar algo. Sobre ela.
sobre o que ela fez. Estou ouvindo. Não por telefone. Podemos nos encontrar? Amanhã? Cada instinto me dizia para ser cautelosa. Poderia ser uma armadilha. Uma tentativa de Rafael de me pegar em alguma situação comprometedora. Por que eu deveria confiar em você? Porque Viviane fez a mesma coisa comigo há 2 anos. O mundo parou. O quê? Ela teve um caso com meu marido. Outro médico do hospital. E quando descobri, quando confrontei, ela tentou me fazer parecer louca. Conseguiu médicos para dizerem que eu estava paranoica, delirante. Quase conseguiu que meu marido pedisse minha internação psiquiátrica. Meu Deus! Eu não tinha provas. Não tinha como provar o que ela estava fazendo. Perdi meu casamento, minha reputação. Mudei para outro estado para recomeçar. Mas quando vi seu caso nas notícias, sua voz quebrou. Eu não podia ficar calada de novo. Você tem provas. Você pode detê-la. Você testemunharia? Oficialmente? Sim. Por isso quero te encontrar. Tenho alguns e-mails, algumas mensagens que guardei. Não é muito, mas pode ajudar a estabelecer um padrão de comportamento. Marcamos para o dia seguinte, em um café público no centro da cidade. Levei Cláudia comigo, por segurança. A mulher que nos encontrou era magra demais, com olheiras profundas e mãos que tremiam levemente. Cabelos castanhos puxados em um rabo de cavalo, roupas simples e gastas. Ela parecia quebrada. Marina? Ela disse ao se aproximar da nossa mesa. Obrigada por vir. Sei que deve estar cautelosa. Você disse que Viviane fez o mesmo com você? Ela assentiu, sentando-se. Meu nome é Júlia. Júlia Fernandes. Trabalhei como enfermeira no São Lucas até 2 anos atrás. Meu marido, o Dr. Marcos Fernandes, era cirurgião lá. Enquanto ela contava sua história, senti um misto de horror e validação. A história era assustadoramente similar à minha. O caso secreto, a descoberta. A tentativa de fazer Júlia parecer instável. A diferença era que Júlia não tinha uma Cláudia. Não tinha ninguém gravando, documentando, protegendo. Perdi tudo, Júlia disse, lágrimas escorrendo. Meu casamento, meu emprego, minha credibilidade. Tive que recomeçar do zero em outro estado. Mas quando vi nas notícias o que ela tentou fazer com você, com seu bebê, ela puxou um envelope da bolsa. Aqui, são cópias de e-mails entre ela e meu ex-marido. Mensagens de texto. Não é muito, mas mostra quem ela realmente é. Cláudia examinou os documentos enquanto eu observava Júlia. Por que você está fazendo isso? Por que se arriscar voltando aqui? Porque eu deveria ter lutado. Deveria ter exposto ela há 2 anos. Mas estava assustada demais, cansada demais, quebrada demais. Não faça o mesmo erro que eu, Marina. Você tem evidências. Você tem força. Use isso. Levei os documentos para o Dr. Henrique naquela mesma tarde. Ele os examinou cuidadosamente, seus olhos brilhando com cada página. Isso é ouro, ele disse finalmente. Estabelece um padrão. Mostra que não foi um caso isolado, que é o modus operandi dela. Júlia está disposta a testemunhar? Sim. Ela quer que Viviane pague pelo que fez. Então temos uma testemunha adicional. Isso fortalece nosso caso significativamente, especialmente se as gravações forem excluídas. Você acha que serão? Ele suspirou. Honestamente, 50-50. O juiz designado para o caso é conhecido por ser rigoroso quanto a procedimentos legais, mas também é conhecido por se importar com justiça. Vamos ter que apresentar nossos argumentos de forma muito cuidadosa. A audiência sobre a admissibilidade das gravações foi marcada para a semana seguinte. Dr. Henrique me preparou extensivamente, explicando cada possível cenário, cada argumento que Rafael poderia usar. Lembre-se, ele disse na noite anterior. Não importa o que aconteça amanhã, não desanime. Isso é apenas uma batalha. A guerra ainda está longe de terminar. Mas parecia a batalha mais importante. Porque sem aquelas gravações, como poderia provar o que Rafael e Viviane haviam planejado? Como poderia mostrar a frieza calculada, a manipulação deliberada? Na manhã da audiência, vesti-me com cuidado. Tailleur azul marinho. Discreto, mas profissional. Maquiagem leve para esconder as olheiras. Cabelo preso em um coque simples. Parecia estar me vestindo para uma guerra, que em certo sentido era. Cláudia ficou com Gabriel. Beijei meu filho dezenas de vezes antes de sair, inalando seu cheiro, guardando sua risada na memória como um talismã. Volta logo, mamãe. Eu sussurrei, mesmo sabendo que ele não entendia. E vai trazer boas notícias. O tribunal era um edifício imponente de pedra, com degraus largos e colunas majestosas. Encontrei Dr. Henrique na entrada.
Ele estava confiante, mas eu podia ver a tensão ao redor de seus olhos. Pronta? Ele perguntou. O mais pronta que posso estar. Entramos juntos. A sala de audiência era menor do que eu imaginava, mas não menos intimidante. Madeira escura, iluminação severa, o brasão da justiça pendurado atrás da cadeira do juiz. Rafael já estava lá, com seu advogado. Um homem mais velho. Cabelos brancos, terno impecável. Rafael me olhou e, por um breve momento, vi algo em seus olhos. Arrependimento? Medo? Mas então virou o rosto como se eu não existisse. Viviane não estava presente. Seu caso estava sendo tratado separadamente, mas o resultado desta audiência afetaria ambos os processos. Todos de pé, o oficial de justiça anunciou. Este tribunal está em sessão. Juiz Augusto Ribeiro presidindo. O juiz entrou. Um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos, óculos, expressão severa, mas não cruel. Ele se sentou, organizou seus papéis e olhou para ambos os lados. Bem, ele começou, sua voz profunda ecoando na sala. Estamos aqui para determinar a admissibilidade de certas gravações como evidência no caso de custódia de Gabriel Almeida e nos processos criminais relacionados. Dr. Santos, como advogado da defesa, você apresentou uma moção para excluir essas gravações. Por favor, apresente seus argumentos. O advogado de Rafael se levantou, confiante. Meritíssimo, as gravações em questão foram obtidas sem o consentimento de meu cliente, violando diretamente o artigo 5º da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Além disso, violam a Lei Geral de Proteção de Dados. Ele continuou por 20 minutos, citando precedentes, artigos de lei, casos similares. Era impressionante, de uma forma aterrorizante. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, cada argumento solidamente fundamentado. Quando terminou, o juiz se virou para Dr. Henrique. Dr. Santos, sua resposta? Dr. Henrique se levantou e sua presença encheu a sala. Meritíssimo, as gravações foram feitas em um ambiente institucional público, o Hospital São Lucas, por uma oficial autorizada da instituição, a enfermeira-chefe Cláudia Moreira. Ela tinha não apenas o direito, mas a responsabilidade de garantir a segurança dos pacientes em sua instituição. Ele apresentou documentos mostrando a autorização de Cláudia para instalar sistemas de segurança, políticas hospitalares sobre vigilância, e então chegou ao argumento principal. Mais importante, meritíssimo, há uma exceção clara nas leis de privacidade quando há suspeita razoável de atividade criminosa. A enfermeira Moreira tinha observado comportamento suspeito e potencialmente prejudicial a uma paciente, Marina Almeida, e sua criança. As gravações não foram feitas para invasão de privacidade, mas para documentação de possível crime. E quanto aos trechos gravados em momentos privados? O juiz perguntou. As conversas entre o Sr. Almeida e a doutora Carvalho quando achavam estar sozinhos? Mesmo essas conversas, meritíssimo, ocorreram em propriedade do hospital, em consultórios que são, por definição, espaços profissionais, não privados. E revelaram planejamento deliberado de crimes graves, coação, falsificação ideológica, conspiração para privação de custódia. O debate continuou por mais de 1 hora. Argumentos e contra-argumentos, citações de lei, precedentes. Eu estava tão tensa que mal conseguia respirar. Finalmente, o juiz bateu o martelo. Vou analisar todos os argumentos apresentados e emitir minha decisão em 48 horas. Audiência suspensa. 48 horas. 2 dias para descobrir se tinha um caso ou se tudo desmoronaria. História. Parte 4. Conclusão. Aquelas 48 horas foram as mais longas da minha vida. Cada minuto se arrastava como uma eternidade. Eu não conseguia comer, mal conseguia dormir. Gabriel sentia minha atenção e ficava irritadiço, chorando mais do que o normal, recusando-se a me deixar sair de vista. Cláudia praticamente se mudou para minha casa durante aqueles 2 dias. Ela cozinhava, limpava, cuidava de Gabriel quando eu simplesmente não conseguia funcionar. Na segunda noite, encontrou-me sentada no chão do quarto de Gabriel, apenas observando-o dormir. Marina, você precisa descansar, ela disse suavemente, sentando-se ao meu lado. E se perdermos? E se o juiz decidir que as gravações não podem ser usadas? Então lutamos com o que temos. Júlia vai testemunhar. Eu vou testemunhar. Você tem os papéis da internação forçada. Não está tudo perdido. Mas estará muito mais difícil. Rafael é convincente. Sempre foi. Ele pode fazer qualquer um acreditar em qualquer coisa. Cláudia segurou minha mão.
Mas ele não pode mudar a verdade. E a verdade tem uma forma de aparecer, Marina. Sempre aparece. Na manhã da decisão, recebi a ligação de Dr. Henrique às 9 em ponto. A decisão saiu. O juiz quer nos ver no tribunal às 2 da tarde. Meu estômago revirou. Ele não pode simplesmente nos dizer por telefone? Não é assim que funciona. Mas Marina... Ele pausou. Seja qual for a decisão, não é o fim. É apenas uma etapa. As horas até as 2 da tarde passaram em câmera lenta. Vesti-me novamente com cuidado, escolhendo o mesmo tailleur azul marinho da audiência anterior, como se fosse uma armadura. Beijei Gabriel dezenas de vezes, memorizando cada detalhe do seu rostinho. Mamãe volta logo, meu amor. E vamos estar bem. Prometo que vamos estar bem. O tribunal estava ainda mais cheio desta vez. A imprensa tinha descoberto sobre a audiência e havia repórteres e câmeras do lado de fora. Dr. Henrique me guiou pela entrada lateral, evitando a confusão. Na sala de audiência, Rafael já estava lá, seu rosto uma máscara de compostura profissional. Mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Ele estava com medo. Bom, todos de pé. O juiz Ribeiro entrou, carregando uma pasta grossa. Sentou-se, organizou seus papéis com deliberação meticulosa e então olhou para a sala. Antes de anunciar minha decisão, ele começou, sua voz grave enchendo a sala. Quero deixar claro que esta foi uma das decisões mais difíceis da minha carreira. As questões legais são complexas e ambos os lados apresentaram argumentos sólidos. Meu coração estava batendo tão forte que eu mal conseguia ouvir. No entanto, depois de extensa análise dos argumentos, dos precedentes citados e, mais importante, da natureza dos crimes alegados, cheguei à seguinte conclusão. Ele pausou, olhando diretamente para Rafael, depois para mim. As gravações são admissíveis. O mundo pareceu explodir ao meu redor. Ouvi um ofego de Rafael, vi seu advogado fechar os olhos com resignação. Dr. Henrique apertou meu ombro. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não fiz nenhum esforço para contê-las. Meu raciocínio é o seguinte, o juiz continuou. Embora as leis de privacidade sejam importantes e devam ser respeitadas, há exceções claras quando há suspeita de atividade criminosa. A enfermeira-chefe Cláudia Moreira não apenas tinha autoridade institucional para instalar sistemas de segurança, mas tinha a responsabilidade profissional e ética de documentar comportamento potencialmente prejudicial a pacientes sob seus cuidados. Ele folheou seus papéis. Além disso, as conversas gravadas não ocorreram em espaços verdadeiramente privados, mas em instalações médicas profissionais. E o conteúdo dessas gravações revela não uma mera discussão privada, mas planejamento deliberado de crimes graves contra uma cidadã vulnerável e seu filho menor. Rafael estava pálido, suas mãos agarradas na borda da mesa. Portanto, o juiz concluiu, não apenas as gravações são admissíveis, mas considero-as evidência crucial neste caso. A audiência de custódia está marcada para 2 semanas a partir de hoje, e o processo criminal contra Rafael Almeida e Viviane Carvalho prosseguirá com todas as evidências intactas. Ele bateu o martelo. Audiência suspensa. Mal consegui sair da sala. Minhas pernas estavam bambas, minha visão turva de lágrimas. Dr. Henrique me segurou pelo braço, me guiando para fora. Nós vencemos, ele disse, sorrindo largamente. Marina, nós vencemos. Foi apenas uma batalha, murmurei, ainda processando. Foi a batalha. Com essas gravações admissíveis, Rafael não tem defesa. O caso criminal contra ele está sólido. E quanto à custódia de Gabriel, ele sorriu ainda mais. Não há juiz no mundo que daria custódia a um homem que conspirou para internar falsamente a mãe de seu filho. Do lado de fora do tribunal, a imprensa nos esperava. Câmeras disparando, microfones sendo empurrados em minha direção, vozes gritando perguntas. Senhora, Almeida, como se sente com a decisão? Você tem algo a dizer para seu marido? O que vem a seguir? Dr. Henrique levantou a mão pedindo silêncio. Faremos uma breve declaração. Ele olhou para mim, uma pergunta silenciosa. Assenti. Havia coisas que precisavam ser ditas. Meu nome é Marina Almeida. Comecei, minha voz tremendo, mas firme. E hoje a justiça foi feita. Não apenas para mim, mas para todas as mulheres que já foram manipuladas, coagidas ou feitas parecerem loucas por homens que deveriam protegê-las. As câmeras focaram em mim, e por um momento, pensei em todas as Júlias do mundo. Todas as mulheres que não tiveram uma Cláudia, que não tiveram evidências, que foram silenciadas. Rafael Almeida e Viviane Carvalho tentaram me destruir.
Usaram meu luto, minha vulnerabilidade, para tentar roubar meu filho. Mas eles subestimaram duas coisas: o amor de uma mãe e o poder da verdade. Olhei diretamente para as câmeras. Se você está passando por algo similar, se alguém está tentando te fazer parecer louca, te ameaçando, te manipulando, documente tudo, procure ajuda. E nunca, nunca desista. A verdade sempre vence no final. As semanas seguintes foram um turbilhão. A decisão do juiz tinha mudado completamente o tom do caso. O advogado de Rafael começou a falar em acordo, em negociação. Mas eu não estava interessada em acordos. Quero que ele seja julgado, disse a doutora Henrique. Quero que enfrente as consequências do que fez. Tem certeza? Um acordo poderia encerrar tudo mais rápido. Menos estresse, menos exposição pública. Tenho certeza. Não é só sobre mim. É sobre todas as próximas vítimas que ele poderia ter. Sobre enviar uma mensagem de que este tipo de comportamento não será tolerado. Dr. Henrique sorriu. Você é mais forte do que pensa, Marina. A audiência de custódia foi quase anticlimática depois de tudo. Com as gravações admitidas, com o testemunho de Júlia estabelecendo um padrão de comportamento de Viviane, com a avaliação da doutora Patrícia atestando que eu era uma mãe perfeitamente capaz e que Gabriel tinha um apego seguro e saudável comigo, o juiz nem hesitou. A custódia total e exclusiva é concedida a Marina Almeida. Rafael Almeida terá visitação supervisionada uma vez por mês, sujeita à reavaliação em 6 meses. Uma vez por mês, supervisionada. Era mais do que eu queria, mas menos do que poderia ter sido. Rafael não olhou para mim quando a decisão foi anunciada. Ele apenas saiu da sala, seus ombros curvados, a derrota evidente em cada passo. Mas o processo criminal ainda estava por vir. E foi lá que a verdadeira justiça seria feita. O julgamento durou 3 semanas. 3 semanas de testemunhos, evidências, argumentos. Júlia testemunhou sobre o que Viviane havia feito a ela. Cláudia explicou como instalou as câmeras e por quê. Eu contei minha história, cada detalhe doloroso. E então eles exibiram as gravações. A sala inteira ficou em silêncio enquanto a voz de Viviane ecoava. Eu serei uma mãe melhor. A imagem de Rafael me coagindo a assinar os papéis de internação. A conversa deles planejando tudo enquanto minha mãe estava morrendo. Vi jurados limpando lágrimas. Vi o juiz apertando os lábios em desaprovação. E vi Rafael e Viviane, finalmente entendendo que não havia saída. O promotor foi implacável. Este não foi um erro de julgamento. Não foi um momento de fraqueza. Foi uma conspiração calculada, fria e cruel para destruir uma mulher vulnerável e roubar seu filho. E por quê? Por conveniência. Por luxúria. Por pura e simples egoísmo. Quando chegou a hora do veredicto, mal consegui respirar. O júri havia deliberado por 6 horas. Isso era bom ou ruim? Ninguém conseguia me dizer. No caso do Estado versus Rafael Almeida e Viviane Carvalho, quanto à acusação de coação, como você decide? Culpados. Quanto à acusação de falsificação ideológica? Culpados. Quanto à acusação de conspiração para privar custódia de menor? Culpados. Uma após a outra todas as acusações. Culpados. 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 Rafael baixou a cabeça. Viviane começou a chorar. Mas eu não senti pena. Apenas alívio. Justiça. Finalmente, justiça. A sentença veio 2 semanas depois. Rafael recebeu 5 anos de prisão. Viviane, 4 anos, além de perder permanentemente sua licença médica. Nunca mais poderia exercer medicina. Suas ações, o juiz disse durante a sentença, representam uma das maiores traições de confiança que este tribunal já viu. Vocês usaram suas posições de poder, autoridade e conhecimento para manipular e destruir uma mulher inocente. E o fizeram não por necessidade, não por desespero, mas por pura conveniência egoísta. Ele olhou diretamente para Rafael. Como advogado, você tinha a obrigação de defender a lei, não de manipulá-la para seus próprios fins. Como médica, ele se virou para Viviane. Você tinha o dever de não causar dano. Vocês violaram todas essas obrigações da forma mais vil possível. Quando tudo finalmente terminou, quando Rafael e Viviane foram levados algemados, quando assinei os últimos papéis, quando saí daquele tribunal pela última vez, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Cláudia estava esperando do lado de fora, com Gabriel no carrinho. Quando meu filho me viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que derretia meu coração. "Mamãe!" ele gritou, estendendo os bracinhos.
Ele estava começando a falar, e mamãe era sua palavra favorita. Peguei-o no colo, enterrando meu rosto em seus cachos macios, inalando seu cheiro doce de bebê. Acabou, sussurrei. Finalmente acabou. Como se sente? Cláudia perguntou, passando o braço ao meu redor. Cansada, aliviada, livre. Olhei para ela. Essa mulher incrível que havia me salvado. E grata, tão grata por você. Sua mãe me faria fazer o mesmo, Cláudia disse, seus olhos brilhando com lágrimas. Ela estaria tão orgulhosa de você, Marina. De como você lutou. De como você protegeu Gabriel. Olhei para o céu, imaginando minha mãe lá em cima, observando. Havia tanto que eu queria dizer a ela. Que sentia sua falta todos os dias. Que suas últimas palavras, seu alívio ao ouvir a promessa de Rafael, ainda me assombravam. Mas também queria que ela soubesse que estava tudo bem. Que Gabriel estava seguro. Que havíamos sobrevivido. Mamãe, Gabriel disse novamente, tocando meu rosto com suas mãozinhas gordinhas, trazendo-me de volta ao presente. Sim, meu amor. Mamãe está aqui. E não vai a lugar nenhum. Os meses seguintes foram de cura. Continuei com terapia, processando tudo o que havia acontecido. O trauma da traição, da manipulação, de quase perder meu filho. Mas também processando minha força, minha resiliência, minha vitória. Gabriel floresceu. Ele estava crescendo tão rápido, caminhando, falando mais, explorando o mundo com curiosidade infinita. E ele estava feliz, seguro, amado. Rafael cumpria sua visitação mensal supervisionada, mas era claro que seu coração não estava mais nisso. Gabriel mal o reconhecia, chorava quando Rafael tentava pegá-lo. Depois de 4 meses, Rafael parou de aparecer. Dr. Henrique me informou que ele havia renunciado oficialmente seus direitos parentais. Ele quer começar de novo quando sair da prisão. Dr. Henrique explicou, sem amarras ao passado. Parte de mim estava furiosa. Como ele podia simplesmente desistir do próprio filho? Mas outra parte, a parte que estava curando, estava aliviada. Gabriel não precisava de um pai que o via como um fardo. Ele tinha amor suficiente. Tinha a mim, tinha Cláudia, tinha uma comunidade de pessoas que se importavam. 1 ano depois de tudo, no primeiro aniversário de Gabriel, fiz uma pequena festa em casa. Apenas amigos próximos e família. Cláudia fez um bolo de cenoura, o favorito da minha mãe. Gabriel usava um chapéu de festa ridículo e estava coberto de glacê, rindo sem parar. Feliz aniversário, meu príncipe, cantei, ajudando-o a apagar a vela. Ele bateu palminhas, deliciado. Mais tarde, quando todos tinham ido embora e Gabriel dormia pacificamente em seu berço, sentei-me na varanda com uma xícara de chá. O mesmo chá que costumava tomar com minha mãe. Olhei para as estrelas, sentindo a brisa suave da noite. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Júlia. Vi nas notícias sobre a sentença. Obrigada por não desistir. Por lutar. Você me deu coragem para recomeçar minha própria vida. Sorri, digitando uma resposta. Nós lutamos juntas. E vencemos juntas. Pensei em todas as mulheres como Júlia e eu. Mulheres que foram manipuladas, enganadas, feitas para parecerem loucas. Mulheres que perderam batalhas porque não tinham provas, apoio ou simplesmente força para continuar lutando. Mas também pensei nas mulheres que venceram, que encontraram sua Cláudia, que documentaram, lutaram e se recusaram a ser silenciadas. Do quarto de Gabriel, ouvi um pequeno som. Fui verificar e encontrei-o mexendo no berço, semiconsciente. Peguei-o no colo, embalando-o gentilmente. Shh, está tudo bem. Mamãe está aqui. Ele se aconchegou contra mim, suspirando satisfeito. E naquele momento, segurando meu filho, em nossa casa segura, com nossa vida reconstruída, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era a ausência de dor. A traição ainda doía. A memória da minha mãe ainda trazia lágrimas. Mas era a paz de saber que havíamos sobrevivido, que tínhamos vencido, que estávamos seguros. Rafael estava cumprindo sua sentença. Viviane também. E eles carregariam a marca de seus crimes pelo resto de suas vidas. Enquanto isso, Gabriel e eu tínhamos um futuro brilhante pela frente. Sabe, meu amor? Sussurrei para Gabriel, mesmo sabendo que ele dormia. Um dia você vai crescer e vai fazer perguntas sobre seu pai. E vou ser honesta com você. Vou contar a verdade, de forma apropriada para sua idade, porque você merece conhecer sua história. Pausei, beijando sua testa. Mas também vou garantir que você saiba isso. Você é amado. Tão profundamente amado.
E nada que seu pai fez foi culpa sua. Você é perfeito. E eu sou muito, muito grata por tê-lo. Gabriel murmurou algo ininteligível, seus dedinhos agarrando minha blusa. Coloquei-o de volta no berço com cuidado, observando-o se acomodar. Na porta do quarto, olhei para trás mais uma vez. Meu filho, seguro em sua cama. Nossa casa, tranquila e cheia de amor. Nossa vida, reconstruída das cinzas de uma traição terrível. Sim, eu tinha sobrevivido. Mais do que isso, eu tinha vencido. E enquanto apagava a luz e fechava a porta suavemente, soube que, acontecesse o que acontecesse no futuro, Gabriel e eu estaríamos bem. Porque tínhamos um ao outro. E isso era tudo que precisávamos. A verdade havia vencido. A justiça havia sido feita. E nós estávamos finalmente verdadeiramente livres. Fim! Gostou desta história? Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. Deixe seu like e comente de qual cidade você está nos assistindo.